A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é o irmão Anderson e vou estar tratando hoje do assunto muito importante, né? O que a filosofia e a Bíblia falam do pecado. Biblicamente falando, o que a Bíblia trata do pecado é um erro de caminho, né? É você de se desviar do propósito, é você errar o alvo. É a maneira que a Bíblia trata, é o erro do homem, né? Falando que o nosso Deus é santo, ele é santo em si mesmo, não há impureza nele, ele é puro, precioso. O pecado, ele fere a santidade de Deus. Toda vez que nós cometemos o pecado, nós estamos sujos e nosso Deus é puro e ele não compactou o pecado. Na verdade, o pecado é aquilo que nos afasta do Senhor, né? É a barreira, é o bloqueio. Tanto que no Velho Testamento, teríamos que fazer as expiações, né? Para que os nossos pecados fossem perdoados, né? Através de Jesus na cruz do Calvário, o nosso pecado foram todos lançados sobre ele. E por causa disso nós recebemos a salvação e o perdão de Deus. Mas o pecado, na verdade, nós podemos levá-la em conta lá em Gênesis, né? Quando o Senhor criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher e colocou ele no jardim do Éden e deixou que ele cuidasse de tudo, que ele usufruísse de tudo, só que deu só um mandamento, só um direcionamento, que ele, né, não viesse a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, desde o princípio, Deus já dava mandamentos, direcionamentos para o homem. Mas o homem também, desde o princípio, tinha o poder de obedecer ou não. E pela influência da serpente, né? Pela influência da serpente sobre Eva e a influência de Eva sobre Adão, e a desatenção e a falta de prudência de Adão, ele também foi influenciado e comeu do fruto. E foi dessa maneira que o pecado entrou sobre a humanidade, né? E toda vez que nós cometemos o pecado, nós somos separados, né? Foi dessa maneira com Adão. Adão, quando pecou, ele foi separado, ele foi retirado do jardim por causa do seu pecado. E essa barreira foi criada entre o homem e Deus. E através de Jesus, hoje, que essa barreira ela é desfeita. Mas outra situação é a filosofia, né? E a filosofia ela também tem a sua opinião sobre o pecado. E algumas linhas de pensamentos falam sobre isso. A primeira é o ateísmo, né? Que nega a existência do pecado, porque também eles não acreditam em Deus. Então, como não há algo maior, eles não acreditam em um ser maior que direcione mandamentos, direcionamentos, eles não acreditam no erro, no pecado, né? A segunda linha de pensamento é o gnosticismo, que eles ensinam que o princípio eterno do mal, que ele acredita no princípio eterno do mal e representam no homem que o espírito é a parte boa e a parte do ruim é o corpo. A terceira visão de pensamento é o determinismo, que ensina que o ser humano não tem livre-arbítrio, né? Na opinião deles, nós somos como robôs, né? Que nós somos influenciados a fazer as coisas. Se na verdade eu e você tivermos uma atitude boa, não é por nosso crédito. Se nós cometemos um erro, não é por nossa culpa. Essa é a opinião deles. Outra opinião também aqui, outra visão é o hedonismo. Essa falsa teoria afirma que tudo que causa prazer deve ser praticado. Eles acreditam que tudo que é prazeroso, tudo que traz prazer para o corpo humano, traz prazer para o homem, ele deve ser praticado. Uma visão demoníaca, diabólica. Também temos a visão filosófica, a ciência cristã. Essa seita, na verdade, ela nega o pecado e considera que o pecado é a ausência do bem. Na verdade, eles negam a real existência do pecado. Eles consideram o pecado apenas como um erro moral e negam a parte espiritual do pecado. Outra linha de pensamento filosófico é a evolução, que considera que o pecado é a herança
do homem primitivo. Como a evolução acredita que nós somos descendência dos macacos, os primitivos, eles acreditam que tudo que veio de ruim veio deles. Então, essa visão, mais uma vez, é errada, né? Então, essa foi a minha explicação. Agradeço a Deus, mais uma vez, por esse conteúdo. Muito bom para a gente saber mais sobre o pecado também, as vias, né? Muito obrigado a todos e que tenhamos um chat class abençoado em nome de Jesus.